Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouco, do meu testemunho, como eu comecei, como o Senhor me chamou, para a questão da música, do ministério. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo, e qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? O Senhor, Ele escolhe pessoas e situações para confundir aqueles que são sábios, que são entendedores. E começando, eu não vou conseguir contar tudo num vídeo só, mas eu vou contar uma pequena parte e depois eu gravo outro vídeo contando a outra parte. Eu me converti entre os meus 13 e 14 anos, Foi a primeira vez que eu tive um contato direto com a palavra do Senhor, através de uma situação que aconteceu no meio da minha família e com uma tia, e essa tia começou a ir na igreja e eu ia com ela, quando eu podia, eu ia. Minha família é formação católica, apostólica romana, e nós éramos católicos praticantes mesmo, estávamos na igreja, primeira comunhão. Não quis fazer crisma porque eu achava crisma chato, mas fiz primeira comunhão, meu irmão também. Nossos pais sempre quiseram nos criar dentro de uma religião, então a gente teve essa base cristã, mas católica. E com essa idade eu tive um contato direto com a palavra do Senhor, mas ainda de forma superficial, até que uma prima, por parte de mãe, ela convidou a minha mãe para a gente estar indo na igreja. E quando eu estava com meus 14 para 15 anos, nós fomos nessa igreja, uma Assembleia de Deus, e lá era como se... Eu não sei se eu vou conseguir explicar com palavras, mas é como se o mundo tivesse se aberto diante dos meus olhos, e eu fiquei impactada com aquele culto, com aquele lugar, com a atmosfera daquele lugar, e o meu coração ele pulsava, ele vibrava. Foi uma experiência assim que eu não consigo descrever exatamente com palavras para vocês, mas algo se acendeu dentro de mim. E o interessante é que, da mesma forma que eu fui impactada, a minha mãe também foi. E nós começamos a frequentar ali aquela igreja, a Assembleia de Deus. E para a gente foi um divisor de águas, A gente começou a frequentar de forma assídua ali, mas a gente só ia dia de semana, Tinha um culto específico às segundas-feiras que nós estávamos sempre ali, mas mesmo assim o meu coração se acendendo ainda por ser muito nova, imatura, A minha carne tendia ainda para as coisas do mundo, então
final de semana, sempre que eu podia, eu estava indo para danceteria. Naquela época o baile não era como era hoje, né? E a gente ia para danceteria, eu ia com meus colegas, com meu irmão, e eu ainda continuei, né? Nessa vida, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. E nós tivemos uma experiência, né? O meu pai também, depois de um tempo, ele aceitou ao Senhor Jesus. Também isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou contar depois. E ali a nossa casa, ela foi como se ela tivesse sido alicerçada, sabe? E aí eu larguei aquelas coisas do mundo, consegui largar. Umas amigas minhas de infância também, elas começaram a ir na igreja junto conosco. E ali começou realmente a minha trajetória, a minha caminhada com Cristo dentro do Evangelho. E ali naquela assembleia nós começamos a fazer visita, eu comecei a participar do grupo jovem, na época da mocidade, né? E me batizei, frequentava a escola bíblica, eu, meus pais, a gente estava muito assíduo dentro da igreja. E passei um período ali, aprendi muitas coisas ali, sou muito grata ao tempo que eu estive ali presente. E passou-se um tempo, eu fui visitar uma outra igreja, a convite de um amigo, e lá eu era uma igreja batista, tá? É, relativamente tradicional, né? Ela era mais pro lado tradicional, não era tão, mas era mais pro lado tradicional. E ali eu senti meu coração arder de uma forma diferente, e eu saí da Assembleia de Deus e fui para essa Batista, também com um grupo de amigos. E ali realmente começou a minha trajetória ministerial. Na Assembleia nós tínhamos, eu e minhas amigas, a gente tinha algumas oportunidades ali, eu aprendi algumas coisas sobre orar as pessoas. Eu era muito nova, muito imatura naquela época. Mas ali o pastor, nós auxiliávamos na Assembleia, auxiliávamos o pastor no culto que ele tinha na parte da tarde, não tinha o diácono, não tinha obreiro. Então, como nós estávamos ali de forma muito assídua, o pastor começou a nos utilizar ali para algumas coisas. A gente cantava corinho de fogo. E quando eu saí e fui para essa igreja batista, foi ali que eu realmente descobri que eu cantava, porque eu não sabia que eu cantava, né? Sempre gostei muito de cantar na minha casa, como eu gosto até hoje, arrumando a casa ou fazendo qualquer uma outra atividade. Eu não tenho uma hora específica que eu gosto de cantar, né? Dentro da minha casa, a hora que eu sinto eu tô cantando. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser com rádio nas alturas, pode ser com a rádio baixinho. Eu tô sempre conectada à música, aos 99,9% é louvor. E quando eu fui para essa igreja batista, lá eles me colocaram no Ministério de Louvor e eu nem entendi muito porquê, porque eu realmente não sabia que eu cantava. Nunca passou assim nada pela minha cabeça. E foi ali que eu tive minha primeira experiência com o Ministério de Louvor. Nessa época eu já estava com 16 para 17 anos, mais para 17 anos. E ali foi que eu tive minha primeira experiência. E eu confesso para vocês que eu era uma pessoa extremamente tímida, tímida ao extremo, assim, muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de cumprimentar as pessoas, então, geralmente eu estava muito na minha, muito quieta, com a minha cabeça baixa, não olhava muito para as pessoas, né? Não gostava de ter muito contato visual. E ali me botaram no Ministério de Louvor, e ali eu tive minha primeira experiência como corpo ministerial. E para mim era muito complicado, né? Eu ministrava
99,9% do tempo com o olho fechado. Isso eu digo ministrando como back vocal, tá? Eu não tinha pretensão nenhuma de ser ministra de louvor, né? Estar dirigindo o louvor. E só que eu caí na mão de de pastores, né? Que eles tinham a visão de realmente enviar os seus discípulos, né? Nessa época nós avivamos um pouco mais a igreja, eu mais um grupo que estávamos lá, porque viemos da Assembleia, e nessa época nossos pastores entraram para a visão celular, né? Nessa época a visão celular no governo dos 12 no Brasil estava estourada, e aqui no Rio de Janeiro então era uma febre, tanto para o bem quanto para o mal, porque muitas pessoas falavam mal da visão celular, mas e esses pastores sempre nos incentivando, nos davam livros para ler, nos enviavam para congressos, e eu realmente estava ali naquele meio do louvor, mas né, na minha ali não tinha muita pretensão, e até a própria visão celular me ajudou bastante nessa parte da timidez, porque participei de encontro, né, de encontro com Deus e algumas outras ministrações que conseguiram me libertar um pouco mais dessa timidez, né? E ali uma vez eu ali como back vocal, né? O Senhor começou a mover dentro de mim e o Senhor começava a me dar algumas direções, né? Proféticas, palavras proféticas que eu não entendia muito bem, mas eu ali como back eu comecei a guardar aquilo dentro de mim, né? Dentro de mim. E às vezes, assim, nos bastidores, quando o Senhor me dava alguma coisa, eu chegava para minha líder e falava: olha, eu senti no meu coração da gente fazer isso, isso, isso. E nós fazíamos, e era realmente aquele mover, aquele mover. E uma certa vez, né, logo assim, na verdade foi antes, né, um pouco antes de eu entrar mesmo assim no Ministério de Louvor, a minha pastora na época, a pastora Kátia, ela pediu que eu solasse uma música. Isso é uma coisa que me marcou e me marca profundamente, que ela pediu que eu cantasse um louvor num culto de domingo. E eu extremamente envergonhada, gente, muito envergonhada, assim, muito, muito. Meu rosto queimava, pensa, um rosto queimando era o meu. Eu não ficava vermelha porque, né, por causa da minha cor, da minha pele, não me permitia ficar com o rosto vermelho. Mas eu sentia muito meu rosto queimar. E eu muito travada, muita vergonha, muito nervosismo. Eu lembro que nesse dia específico eu fui, né? E o interessante é que o meu pai, né? Que hoje dorme no Senhor, meu pai sempre foi muito incentivador, sempre acreditou muito em mim. Meu pai na época comprou um playback, né, já em CD, mas naquela época o playback em CD não era uma coisa tão comum, era mais fita cassete. Desculpas, eu estou entregando um pouco a minha idade, mas é a realidade. E eu lembro que foi um playback da Cristina Mel, e nessa época eu não tinha nem essa fita cassete da Cristina Mel, não tinha internet, que a gente, como hoje, a gente pode botar o clipe, ver a letra, não tinha nada disso, era muito complicado. E eu tinha que aprender a música pelo rádio. E nesse dia específico, a pastora Katia mandou que eu cantasse uma música. O único playback que eu tinha era aquele, eu fui utilizar aquele playback. Irmãos, eu ensaiei. Mas quando chegou na hora, foi tanto nervosismo, tanta vergonha, que a música tinha uma estrofe, aí vinha o refrão, tinha outra estrofe e o refrão de novo, né? É, e eu peguei e fui cantar aquela música. Se eu não me engano, tem coisas que na vida a gente não esquece.
Tem coisas que na vida a gente não esquece da Cristina Mel, um CD muito antigo, muito antigo. E eu fui cantar. O que aconteceu? Em vez de eu cantar a primeira estrofe, no início eu cantei a segunda. E quando eu me dei conta, né, que eu cantei a segunda estrofe, refrão, que era para mim cantar a segunda estrofe, eu vi que eu tinha errado. Como que eu ia cantar? Eu não conseguia cantar, eu não conseguia. E aí a segunda estrofe ficou o playback tocando e eu sempre conseguia, a voz não saía. E por muito custo eu consegui entrar de depois no refrão. Terminei a música. Eu lembro que quando eu terminei a música eu saí de cabeça baixa. A igreja era uma igreja pequena, né? Eu lembro que eu saí e fui lá pra calçada. Eu chorei tanto, 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 tanto. Eu soluçava, eu chorava e eu lembro que ela veio ao meu encontro e perguntou: por que você tá chorando? Eu falei: porque eu errei a letra, eu errei a música. E ela: para de palhaçada, ficou lindo, não sei o quê, ninguém reparou. E ela sempre fazia isso comigo, né? E aí eu fui inserida no ministério para ser esse processo. Mesmo depois que eu fui para o encontro a primeira vez, eu ainda sentia muita vergonha, muita vergonha. E ela sempre me. Tipo assim, mãe que jogou o filhote do ninho para ele voar, um pássaro, era ela comigo. E ela sempre fazia isso, sempre. Na época, o Ministério de Louvor da igreja ia cantar muito fora, em outras igrejas e tal. E eu estava começando, né, a realmente virar uma ministra de louvor. Dentro da nossa igreja, a vergonha era menor, eu conseguia me desenvolver, ter uma desenvoltura melhor e ela sempre, né, me jogando. E ali o Senhor começou a me dar revelação, eu comecei a desenvolver mais o dom da revelação que o Senhor ia me dando, as direções que o Senhor ia me dando, né, conforme o louvor. E eu lembro que quando tinha essas saídas, ela me ela falava com a líder, a Elaine, ela vai ministrar, ela vai solar as músicas. E eu ficava desesperada, porque toda vez que eu ficava muito nervosa, eu esquecia os louvores. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas vezes que isso aconteceu. Uma também que me marcou muito foi um casamento que o pastor, esposo dela, o pastor João, na época, ele me convidou não, me convocou para cantar num casamento. E eu nem conhecia os noivos, não sabia nem quem era. E tinha que ser a música Tu És Fiel, da Aline Barros. Irmãos, até hoje eu tenho trauma nessa música, eu não sei cantar essa música. E ele me convocou para cantar, e era ao vivo, né? Ainda bem que era ao vivo, né? O menino ia tocar o teclado e tal, e eu ensaiei, irmãos, ensaiei. Até no dia, ensaiei. Quando chegou na hora, eu vi aquela multidão de gente ao meu redor. A noiva entrando, irmã, me deu um nervoso, uma tremedeira, que eu não conseguia sair da primeira, não era nem da primeira estrofe, tá, irmão? Da primeira frase da música, e a noiva entrou ao som de Tu És Fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Foi o som disso que ela entrou, e não saiu mais nada. E nesse dia específico, meu irmão que trabalha até hoje com som, meu pai estava lá, meu pai foi ajudar meu irmão. Eu lembro que quando acabou aquela parte, eu saí, fui para trás do som, eu chorei tanto, 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 tanto. Era uma minha vergonha, mas meu rosto queimava, eu sentia, parecia que meu coração estava aqui no meu rosto, pulsando, queimando, ardendo de vergonha. E eu passei esse processo, né, em outras igrejas que eu fui cantar, e, irmãos, de muitas histórias, né, que eu passei no meu início, né, foi muito complicado para mim,
mas eu venci, para a glória de Deus. Continuo nervosa. Sim, irmãos, mas hoje eu tenho muito mais domínio próprio, né? Às vezes a respiração falta, eu tenho que puxar, ou então parar, respirar fundo, tentar desacelerar o coração, porque é muito difícil, né? Para quem é tímido, é bem complicado. Mas ali começou a minha trajetória ministerial dentro do corpo ministerial, que era Ministério de Louvor na época. E os anos foram passando, 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 e eu sempre ali dentro do ministério, até que chegou um período, né, de troca. As pastores não foram embora, vieram outros pastores, e nós estávamos ali, né, e dentro desse ministério de louvor específico, muitas coisas aconteciam, né, irmãos? Muitas coisas aconteciam, né? Não posso aqui mentir para vocês, dizer que era perfeito, maravilhoso, porque não era. Tinha dias que o nosso ensaio era tão. A gente estava ensaiando bem. Daqui a pouco começava uma brigaiada, um começava a acusar o outro, aí a gente falava que era o dia da lavagem da roupa suja. Aí a gente brigava entre a gente, brigava. Passava assim uma meia hora, um brigando com o outro. Brigando assim. Não era soco, não, irmão, era discutindo, falando, acusando, falando que aquele era, que aquele não era. E eu ali naquele meio, e eu já estava, né, com uma certa idade e tal. E aí teve a troca desse pastor, alguns integrantes daquele ministério foram embora, outros ficaram, como eu e tal, e eu não concordava muito com a visão e o jeito daquele pastor trabalhar. Eu resolvi, falei, eu não vou ficar aqui empatando o ministério do pastor, e vou embora. Vou orar ao Senhor, vou procurar um outro lugar para me congregar. E assim eu fiz, eu fui, procurei, né, orei ao Senhor, conversei com o pastor direitinho, cheguei lá, falei com ele, pastor, olha, para mim não tá dando, né, a gente não tem a mesma visão e tal, e fui embora, né, passei um tempo numa outra igreja, mas não me envolvi com o Ministério de Louvor, optei em ficar no banco, né, e fui fazer outras coisas, mas também não fiquei tanto tempo porque eu só tinha uma outra obra para minha vida, né? Isso são coisas que eu vou contando aos poucos para vocês em outros vídeos. E dessa igreja o Senhor me direcionou para uma outra igreja que estava iniciando, e eu fui para essa igreja. Não queria ir, não queria ir, porque nessa época eu morava em Éden, né, aqui em São João, e a igreja era na Pavuna, continuava sendo na Pavuna. E eu falava, Senhor, tem tanta igreja aqui em Éden, cada esquina tem uma igreja, por aqui que eu tenho que ir para Pavuna, eu não quero ir para Pavuna. Mas o Senhor me direcionou para Pavuna e eu fui para essa igreja. E lá o Ministério de Louvor estava se formando, né, estava começando. E nessa época o pastor me convidou, olha, eu quero que você venha, e já me intitulou líder do Ministério de Louvor, irmãos. Aí que começou a minha saga, mesmo dentro do Ministério de Louvor, com força, né? Como dizem, com força. E ali eu vi quão penoso é ser líder de algum ministério, principalmente no Ministério de Louvor. Hoje as pessoas acham que fazer parte de um ministério, principalmente de louvor, cantar, tocar, é glamour, é maravilhoso, é fofo, é lindo. Não, irmãos. Para quem tem realmente um compromisso com o Senhor e com a palavra de Deus, é algo de muita responsabilidade. Precisamos estar vigilantes com a nossa vida 24 horas por dia. Não que nós vamos ser perfeitos, não estou falando de perfeição, eu estou falando de vigilância, de compromisso, de santidade. É você abrir mão da sua vontade, é você abrir mão do seu querer, é renúncia, sabe? É renúncia, porque você está em cima de um altar. Estar em cima de um altar é sacrifício, é morte.
é morte. Quem ia parar em cima do altar? Eram os cordeiros, né? As pombinhas, elas estavam ali vivas, estavam pulando, fazendo a sua vontade? Não, elas estavam sendo mortas, né? Então, ministério, altar, é literalmente você morrer. Morrer para as coisas do mundo, morrer para você, morrer para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente. Estando bem, você ministra, estando mal, você ministra, estando feliz, você ministra, concordando, você ministra, não concordando, tu ministra também. E ali começou, e ali eu fui mergulhando, né, nessa atmosfera, e eu fui vendo como era difícil, porque nem sempre, né, os componentes do ministério eles acompanham a direção do líder, né, aquilo que o líder recebe. Eu não estou falando de revelação de momento de louvor, não. Eu estou falando de direcionamento ministerial, né, de jejum, de você instituir um jejum, né, da sua vida secular, porque você tem uma vida secular, né? Você trabalha, você estuda, né? Você vive. E às vezes aquelas pessoas não tinham, né, aquela visão, deixavam se contaminar por algumas coisas do mundo. Então é muito complicado. A minha palavra nesse primeiro vídeo para você é que você que quer, que sente, você que foi chamado para isso, para estar no ministério de louvor, de intercessão, o que for, para que você realmente coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Ah, Ilane, você está me assustando. Não, eu não estou te assustando, eu estou te mandando a realidade. Estou te mandando a realidade. E eu quero trazer um exemplo para você sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Estar no altar não é você fazer as coisas da forma que você quer fazer. Não é. Primeiro, você tem um direcionamento. Primeiro que se você está numa igreja, você tem um pastor. Você tem que acompanhar a visão daquele pastor. Primeiro, você tem que acompanhar. Segundo, você tem um líder ministerial. Esse líder ministerial, ele tem que andar de acordo com o direcionamento do pastor, com aquilo que o pastor ensina. Ele tem que ser moldado, né? Ele precisa ser moldado de acordo com o pastor da igreja. E os liderados do Ministério de Louvor, a mesma coisa. Porque o líder do ministério, ele recebe algo do pastor recebe algo de Deus, né? O pastor passa para os seus liderados, né, diretos, no caso o ministro de louvor, líder do ministério de louvor, e esse líder vai passar para os demais. E eu acredito assim, né, porque eu sempre foi dessa forma. Toda vez que eu recebia algo de Deus, uma direção, o que fosse, eu antes de passar para os meus liderados, eu ia para o meu pastor. Então nada era feito de qualquer maneira, a la Bangu, como dizem. Não, havia uma direção. Então você simplesmente não pode entrar para o ministério achando que você vai fazer acontecer e que vai ser maravilhoso. Não. Primeiro que são pessoas diferentes de você. Cada um com um pensamento diferente, com uma criação diferente. Dentro do ministério de louvor tem que ter, primeiramente, amor a Deus e aos irmãos, aos componentes que fazem parte. Tem que haver respeito, tem que haver responsabilidade, tem que haver compreensão, porque nem todo dia o teu irmão vai estar bem, assim como você também não está bem todo dia. Tem que ter respeito. Você tem que entender que aquilo que você faz vai doer na carne do seu irmão, porque vocês são um corpo. Vai haver responsabilidade. Aquilo que você fizer vai afetar todo o corpo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então, se você hoje tem orado, tem pedido a Deus, Senhor, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me mova,
Amém, querido. Glória a Deus. Que Deus mova você sim na terra de acordo com a vontade dele, mas saiba, se for para você fazer a sua vontade, vai ser muito difícil. Você pode até ganhar os holofotes humanos, né? Ter um nome, seu nome ser levantado entre as nações, você ser conhecido, você ganhar muito dinheiro. O ministério não é dinheiro. O ministério é você anunciar a palavra do Senhor aos quatro cantos. Ele disse: ide pelo mundo e pregar o evangelho. Então não é dinheiro, não é riqueza. É obediência à palavra de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar nesse primeiro vídeo para você. Eu vou fazer um vídeo 2 contando a saga parte 2, ministério. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus.